Um CEO milionário ofereceu 1 milhão por uma noite com a garota pura. Mas quando ele descobriu o segredo dela, ficou completamente chocado. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O elevador do luxuoso Spa Serenity subiu lentamente até o 15º andar. Jin-Woo Park ajustou a gravata italiana pela 3ª vez em 5 minutos, um hábito que revelava seu nervosismo. Aos 35 anos, ele comandava um império empresarial que valia bilhões, mas naquele momento se sentia como um adolescente ansioso. Boa tarde, Sr. Park. Sua sessão está agendada para as 3 horas, disse a recepcionista com um sorriso profissional. A Isabela já está preparando a sala 22. Jin-Woo apenas concordou. Havia escolhido aquele spa não pela fama, mas pela discrição. Empresários como ele precisavam de lugares onde pudessem relaxar sem ser incomodados por paparazzi ou concorrentes curiosos. A sala 22 era um ambiente sereno, com luzes suaves e música instrumental baixa. O aroma de lavanda e eucalipto preenchia o ar. Jin-Woo se trocou rapidamente e se deitou na maca, cobrindo-se com a toalha fornecida. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Posso entrar? A voz feminina era calma e profissional. Pode. A porta se abriu e Jin-Woo virou ligeiramente a cabeça. Isabela entrou com passos silenciosos, carregando uma bandeja com óleos aromáticos. Ela parecia ter uns 25 anos, cabelos loiros presos em um coque baixo, vestindo o uniforme branco do spa. O que mais chamou sua atenção foram os olhos dela, castanhos escuros e incrivelmente serenos. Boa tarde, Sr. Park. Sou a Isabela, sua massoterapeuta hoje. Alguma área específica que gostaria que eu focasse? Ombros e pescoço, respondeu ele, surpreendido pela voz suave dela. Muito estresse no trabalho. Isabela concordou e começou a aquecer o óleo nas mãos. Vou começar com movimentos leves para você relaxar. Se a pressão estiver forte demais, me avise. Quando as mãos dela tocaram seus ombros, Jin-Woo sentiu algo que não esperava. Não era apenas a técnica impecável ou a temperatura perfeita do óleo. Era a delicadeza, o respeito com que ela trabalhava. Há anos ninguém o tocava daquela forma, sem interesse, sem segundas intenções. Você trabalha muito, comentou Isabela enquanto desfazia um nó de tensão no pescoço dele. Como sabe? Seus músculos contam a história. Ombros sempre contraídos, pescoço rígido. Você carrega o peso do mundo aqui. Ela disse, pressionando suavemente a base do crânio dele. Jin-Woo fechou os olhos, permitindo-se relaxar pela primeira vez em meses. O toque de Isabela era tão reconfortante que ele quase adormeceu. Durante 40 minutos, ela trabalhou em silêncio, respeitando o espaço dele. Quando a sessão chegou ao fim, Jin-Woo se sentiu renovado. Ele se sentou na maca, ainda processando a experiência. Esta mulher é realmente especial, murmurou em coreano, achando que Isabela não entenderia. Para sua surpresa, ela sorriu discretamente enquanto organizava os frascos de óleo. Todos nós temos algo especial, Sr. Park. Às vezes, só precisamos de alguém que nos ajude a lembrar disso, respondeu ela em coreano fluente, com um sotaque quase imperceptível. Jin-Woo ficou surpreso. Você fala coreano? Um pouco, disse Isabela, voltando ao português. Estudei alguns idiomas na faculdade, francês, espanhol, alemão. Ele se vestiu rapidamente, intrigado com aquela mulher. Não era comum encontrar alguém tão jovem com tamanha maturidade e conhecimento cultural. Isabela, disse ele, hesitando por um momento. Você gostaria de tomar um café comigo depois do trabalho? Ela parou de organizar as toalhas e o olhou diretamente nos olhos. Obrigada pela gentileza, Sr. Park, mas não saio com clientes, é política pessoal. A recusa foi educada, mas firme.
Jin-Woo não estava acostumado a ser rejeitado, especialmente por alguém que provavelmente ganhava em um mês o que ele gastava em uma refeição. Entendo, disse ele, tentando disfarçar o desapontamento. Até logo, então. Até logo, Sr. Park. Espero vê-lo novamente. Jin-Woo saiu da sala com mais perguntas do que respostas. No elevador, não conseguia parar de pensar nela. Havia algo diferente em Isabela, algo que despertava sua curiosidade de uma forma que não sentia há anos. Na recepção, enquanto pagava a sessão, ele não resistiu à tentação. A Isabela, disse para a recepcionista tentando soar casual. Ela é casada? A recepcionista sorriu de forma misteriosa. Isabela? Não, senhor. Na verdade, alguns funcionários comentam que ela nunca esteve com ninguém. Dizem que ela é completamente pura, muito focada no trabalho e nos estudos. Jin-Woo concordou e saiu do spa, mas a informação ecoava em sua mente. Uma mulher linda, inteligente e aparentemente inacessível. Para um homem acostumado a conseguir tudo o que queria, Isabela representava um desafio que ele não conseguia ignorar. Enquanto o motorista o levava de volta ao escritório, Jin-Woo já planejava sua próxima visita ao spa. No dia seguinte, Jin-Woo Park acordou com Isabela, ocupando seus pensamentos. Durante toda a manhã, tentou se concentrar nas reuniões, mas sua mente vagava para a sala 22 do spa. Às 2 da tarde, não aguentou mais. Cancele meus compromissos da tarde, disse para sua secretária. Tenho algo importante para resolver. 40 minutos depois, Jin-Woo estava novamente na recepção do Serenity. Sr. Park, a recepcionista pareceu surpresa. Não esperávamos vê-lo tão cedo. Tem algum agendamento? Gostaria de marcar uma sessão com a Isabela para agora, se possível. Deixe-me verificar. Ela consultou o sistema. Isabela tem um intervalo de 1 hora. Posso encaixá-lo. Jin-Woo esperou na sala de espera, mais nervoso do que deveria estar. Quando finalmente foi chamado para a sala 22, Isabela já estava lá, preparando os olhos com a mesma calma de sempre. Sr. Park, ela disse, parecendo genuinamente surpresa. Não esperava vê-lo tão cedo. Ontem foi esclarecedor. Pensei que poderia precisar de outra sessão. Isabela sorriu discretamente. Claro. Mesmas áreas de sempre? Ombros e pescoço? Na verdade, Jin-Woo hesitou enquanto se acomodava na maca. Gostaria de conversar um pouco também. Sobre o quê? Isabela começou a aquecer o óleo, mantendo o tom profissional. Sobre você. É raro encontrar alguém tão jovem com tanta sabedoria. As mãos de Isabela trabalharam em seus ombros com a mesma delicadeza do dia anterior, mas Jin-Woo notou uma leve tensão em seus movimentos. Não há muito para contar, Sr. Park. Trabalho aqui, estudo quando posso, vivo uma vida simples. E por que nunca saiu com ninguém? A pergunta saiu mais direta do que ele pretendia. Isabela parou por um segundo, depois continuou a massagem. Quem disse que nunca saí com ninguém? A recepcionista mencionou que você é reservada. As pessoas gostam de falar sobre a vida dos outros, disse Isabela calmamente, especialmente quando não entendem as escolhas que fazemos. Jin-Woo virou ligeiramente a cabeça para olhá-la. E quais são suas escolhas, Isabela? Ela o encarou diretamente, sem desviar o olhar. Escolho ser seletiva. Escolho não me envolver com pessoas que veem relacionamentos como transações comerciais. A resposta foi um tapa na cara de Jin-Woo, mas ele admirou a honestidade dela. E se eu dissesse que não vejo assim? Eu diria que você está mentindo para si mesmo, Sr. Park. O silêncio que se seguiu foi cheio de tensão. Isabela continuou trabalhando, mas Jin-Woo sentia que havia cruzado uma linha. Isabela, ele disse finalmente, gostaria de jantar comigo hoje à noite? Já disse ontem que não saio com clientes. E se eu não fosse mais seu cliente?
Ela parou completamente desta vez, as mãos ainda apoiadas nas costas dele. O que está querendo dizer? Jin-Woo se sentou na maca, encarando-a diretamente. Estou dizendo que você me intriga de uma forma que não consigo explicar. Há algo em você que é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Isabela deu um passo para trás, cruzando os braços. Sr. Park, acho melhor terminarmos a sessão aqui. Espere. Jin-Woo se levantou, vestindo rapidamente a camisa. Sei que isso pode soar louco, mas... E se eu fizesse uma proposta que mudasse sua vida? Isabela ficou curiosa, mas manteve a distância. Que tipo de proposta? Jin-Woo respirou fundo. O que estava prestes a dizer era completamente fora do seu caráter, mas algo nela o fazia perder o controle. $1 milhão. Para quê? Isabela perguntou, embora sua expressão já mostrasse que estava começando a entender. Por uma noite. Apenas uma noite comigo. O silêncio que se seguiu foi enorme. Isabela o encarou por longos segundos e Jin-Woo viu várias emoções passarem pelo rosto dela. Surpresa, decepção e finalmente uma calma gelada. Sr. Park, ela disse com uma voz controlada, eu não estou à venda. Isabela, por favor, me escute. Não. Ela se dirigiu à porta e a abriu. Nossa sessão terminou. Por favor, se retire. Jin-Woo tentou protestar, mas a expressão no rosto de Isabela era definitiva. Você acabou de me mostrar exatamente o tipo de homem que pensei que fosse desde o primeiro dia. Ela disse calmamente. Alguém que acredita que tudo tem um preço. Isabela, eu não quis. Quis sim. Ela o interrompeu. E agora sabe minha resposta. Algumas coisas jamais estarão à venda, Sr. Park, principalmente eu. Jin-Woo saiu da sala com o rosto queimando de vergonha e raiva. No elevador, bateu o punho na parede. Nunca havia sido humilhado daquela forma e, pior ainda, sabia que mereceu cada palavra que Isabela disse. Na recepção, pagou a sessão em silêncio e saiu do spa sem olhar para trás. Mas enquanto o motorista o levava embora, uma sensação estranha tomou conta dele. Pela primeira vez na vida, havia encontrado algo que seu dinheiro não conseguia comprar. E isso o deixava furioso. Jin-Woo Park passou a noite inteira acordado, andando de um lado para o outro em seu apartamento de cobertura. A vista da cidade de São Paulo brilhava através das enormes janelas de vidro, mas ele não conseguia se concentrar em nada além da humilhação do dia anterior. Ninguém me rejeita, murmurou para si mesmo, servindo-se de um uísque caro. Ninguém. Na manhã seguinte, chegou ao escritório determinado a resolver aquela situação. Chamou sua assistente pessoal, Marina, uma mulher eficiente que trabalhava com ele há 5 anos. Marina, preciso que você resolva algo para mim. Claro, Sr. Park. O que precisa? Existe uma funcionária no spa Serenity chamada Isabela. Quero que ela seja demitida. Marina ficou surpresa. Senhor, desculpe a pergunta, mas por que quer demitir alguém que nem trabalha para nós? Jin-Woo parou de andar pela sala e a encarou. Não importa o motivo. Ligue para o gerente do spa e ofereça, digamos, R$50 mil para eles dispensarem os serviços dela. Sr. Park, isso não é... É o quê? Ético? Ele riu com amargura. Marina, faça o que estou pedindo. 2 horas depois, Marina voltou com uma expressão embaraçada. E então? Jin-Woo perguntou, sem levantar os olhos dos documentos. Bem, falei com o gerente do spa. E? Ele riu quando mencionei a demissão da Isabela. Jin-Woo finalmente levantou o olhar. Riu? Sim, senhor. Disse que Isabela é a profissional mais requisitada do spa inteiro. Tem lista de espera de 3 semanas para conseguir uma sessão com ela. Os clientes viajam de outros estados só para serem atendidos por ela. A informação foi como um soco no estômago de Jin-Woo. Continue.
O gerente disse que demitir Isabela seria como... Bem, como ele mesmo disse, seria como um restaurante demitir o chefe que traz todos os clientes. Jin-Woo se levantou rapidamente, derrubando alguns papéis da mesa. Ofereça 100 mil. Senhor, 200 mil. Marina respirou fundo antes de continuar. Na verdade, Sr. Park, tem mais uma coisa. Quando o gerente soube que a proposta vinha do senhor, ele disse algo estranho. O quê? Disse que se o senhor quisesse mesmo demitir a Isabela, teria que comprar o spa inteiro. Segundo ele, foi exatamente isso que ele disse, comprar o spa inteiro. Jin-Woo ficou em silêncio por vários minutos. A ideia de comprar um spa inteiro apenas para demitir uma funcionária era absurda, mas a raiva que sentia o fazia considerar até isso. Descubra quanto custaria comprar aquele spa, disse finalmente. Sr. Park, o senhor está falando sério? Nunca falei tão sério na minha vida. Marina saiu da sala, balançando a cabeça. Jin-Woo voltou a andar pela sala, mas agora sua mente trabalhava em uma direção diferente. Se Isabela era tão valorizada assim, significava que ela tinha algo especial que ele não havia percebido completamente. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Jin-Woo? Era a voz de seu melhor amigo Carlos, um empresário brasileiro que conhecia há anos. Oi, Carlos. Cara, você está bem? Sua secretária ligou perguntando sobre comprar um spa. Que história é essa? Jin-Woo suspirou. Carlos era uma das poucas pessoas com quem podia ser honesto. É complicado. Tem a ver com uma mulher, não tem? Como você sabe? Carlos riu. Jin-Woo, conheço você há 10 anos. Só uma mulher conseguiria fazer você pensar em comprar um spa inteiro. Conta aí o que aconteceu. Jin-Woo contou toda a tua história, desde o primeiro encontro até a proposta humilhante e a rejeição devastadora. Cara, disse Carlos quando ele terminou, você realmente achou que ela ia aceitar $1 milhão para dormir com você? Pensei que qualquer pessoa aceitaria. Jin-Woo, você está há tanto tempo no mundo dos negócios que esqueceu como as pessoas normais funcionam. Nem todo mundo tem um preço. Todo mundo tem um preço, Carlos. É só questão de descobrir qual é. Escuta o que estou falando, Carlos disse com seriedade. Essa mulher pode ser diferente, e se for, você acabou de jogar fora qualquer chance que tinha com ela. Jin-Woo sentou-se na cadeira. Então, o que você sugere que eu faça? Primeiro, pare de tentar comprar o spa para demiti-la. Isso é coisa de criança mimada. Eu não sou. É sim. Segundo, se você realmente se importa com essa mulher, precisa descobrir quem ela é de verdade. Não como cliente, não como alguém tentando comprá-la, mas como pessoa. E como eu faço isso depois do que aconteceu? Essa é a parte difícil, meu amigo. Você vai ter que engolir seu orgulho e pedir desculpas. De verdade. Depois de desligar, Jin-Woo ficou olhando pela janela por horas. Carlos tinha razão sobre uma coisa. Ele havia se comportado como uma criança mimada. Mas pedir desculpas significava admitir que estava errado. E Jin-Woo Park nunca gostou de admitir erros. Mesmo assim, algo sobre Isabela continuava o incomodando. Não era apenas a rejeição, mas a forma como ela o havia rejeitado, com dignidade, com força, sem raiva. Como se soubesse exatamente quem era e o que valia. E isso, mais do que qualquer outra coisa, o fazia querer conhecê-la melhor. 3 dias se passaram desde a conversa com Carlos, e Jin-Woo Park não conseguia tirar Isabela da cabeça. Sentado em seu escritório, ele tomou uma decisão que normalmente não tomaria: contratar um investigador particular. Sr. Park, disse Marina, entrando na sala com uma pasta nas mãos. O investigador que o senhor solicitou está aqui. Mande entrar. Roberto Silva era um homem de meia idade, discreto e profissional. Havia trabalhado para várias empresas grandes, sempre com resultados eficientes. Sr. Park,
Recebi sua solicitação. Preciso investigar uma pessoa chamada Isabela, correto? Isso mesmo, quero saber tudo sobre ela. Passado, família, formação, onde mora, com quem se relaciona, tudo. Roberto concordou e anotou as informações básicas que Jin-Woo forneceu. Quanto tempo precisa? Perguntou Jin-Woo. Para uma investigação completa, uns 5 dias. Tem 3. Roberto sorriu discretamente. Entendi. Será feito. Durante os 3 dias seguintes, Jin-Woo tentou se manter ocupado com o trabalho, mas sua mente sempre voltava para Isabela. Cancelou compromissos sociais e até evitou passar perto do spa, temendo encontrá-la por acaso. Na quarta-feira de manhã, Roberto retornou ao escritório com uma expressão intrigada. E então? Jin-Woo perguntou assim que ele entrou na sala. Sr. Park, em 20 anos de profissão, nunca encontrei algo assim. Jin-Woo ficou curioso. Como assim? Roberto abriu a pasta e espalhou algumas folhas sobre a mesa. Isabela aparentemente não tem passado digital. Não há registros dela em redes sociais. Não há histórico de cartão de crédito anterior a 2 anos atrás. Nenhum registro acadêmico que consegui encontrar. Isso é impossível. Todo mundo tem algum rastro. É o que pensei também. Mas é como se ela tivesse aparecido do nada há 2 anos. Jin-Woo sentou-se, processando a informação. Continue. O que consegui descobrir? Ela trabalha no spa há exatamente 2 anos. Mora sozinha em um apartamento pequeno no Itaim Bibi. Sempre paga o aluguel em dinheiro. Não tem carro, usa transporte público, vive de forma muito simples. E família? Nenhum registro de família próxima. Nenhum contato frequente com outras pessoas além dos colegas de trabalho. Jin-Woo ficou surpreso. Uma pessoa não pode simplesmente não ter família. Concordo. Mas há uma coisa interessante. Roberto pegou uma foto antiga e colocou na mesa. Encontrei esta foto em um arquivo de jornal de 2 anos atrás. Jin-Woo pegou a foto. Era uma imagem de Isabela ao lado de um homem mais velho, bem vestido, em frente a um restaurante elegante. Quem é ele? Caio Fontes Dourado, dono do restaurante Dom Caio, nos Jardins, um dos estabelecimentos mais conceituados da cidade. Já ouvi falar dele. E qual a relação com Isabela? Isso é o que não consegui descobrir. A foto foi tirada durante a inauguração de uma nova filial do restaurante, mas não há nenhuma informação sobre por que Isabela estava lá. Jin-Woo estudou a foto cuidadosamente. Isabela parecia diferente, mais jovem, com uma expressão mais frágil do que a mulher confiante que conhecera no spa. Mais alguma coisa? Tentei descobrir sobre o passado dela antes desses 2 anos. Mas é como se ela não existisse. Sem certidão de nascimento acessível, sem histórico escolar, nada. E isso é normal? Roberto balançou a cabeça. Nunca vi nada assim. Ou ela mudou completamente de identidade, ou está escondendo algo muito importante. Jin-Woo dispensou Roberto e ficou sozinho com a foto. Havia algo familiar no rosto de Isabela, como se ele já a tivesse visto em algum lugar, mas não conseguia se lembrar onde. Pegou o telefone e ligou para Carlos. Carlos, preciso de um favor. Claro! O que você quer agora? Conhece o Caio Fontes Dourado? Do restaurante Dom Caio? Conheço sim. Por quê? Preciso falar com ele. Pode arranjar um encontro? Carlos hesitou. Jin-Woo, que história é essa? Tem a ver com a tal Isabela? Tem, e é complicado. Está bem, Caio é um cara legal, vou ligar para ele. Mas Jin-Woo, promete que não vai fazer nenhuma loucura? Prometo. 2 horas depois, Jin-Woo estava sentado em uma mesa reservada do Dom Caio, esperando Caio Fontes Dourado aparecer. O restaurante era realmente impressionante, com decoração elegante e um ambiente acolhedor. Sr. Park? Uma voz profunda o interrompeu. Jin-Woo se levantou
e cumprimentou um homem alto de cabelos grisalhos e sorriso gentil. Senhor Caio, obrigado por me receber. Carlos disse que era importante. Sente-se, por favor. Eles se acomodaram e Caio serviu um vinho da casa. Carlos mencionou que queria falar sobre alguém específico. Jin-Woo retirou a foto da pasta e a colocou sobre a mesa. Sobre ela, Isabela. A expressão de Caio mudou imediatamente. Ele pegou a foto e a estudou por longos segundos, sua face se tornando séria. Onde conseguiu esta foto? Um investigador particular a encontrou. Senhor Caio, preciso saber quem ela é. Caio permaneceu em silêncio por alguns minutos, claramente lutando com alguma decisão interna. Por que quer saber sobre Isabela? Perguntou finalmente. É complicado, mas prometo que não quero machucá-la. Caio o observou atentamente como se estivesse tentando ler sua alma. Isabela não é apenas uma massoterapeuta, Sr. Park. Ela tem uma história que poucos conhecem. Uma história muito dolorosa. Posso saber? Caio suspirou profundamente. Se quiser entender Isabela, precisa saber sobre Daniel, seu irmão mais novo. Jin-Woo se inclinou para frente, finalmente prestes a descobrir a verdade sobre a mulher que não saía de sua mente. Então, quem era Daniel? Perguntou Jin-Woo, a voz baixa, quase receosa. Caio respirou fundo, os olhos fixos na foto. Daniel era o irmão mais novo de Isabela. Eles eram inseparáveis, sabe? Como se um completasse o outro. Mas a vida deles não era fácil. Jin-Woo ficou curioso, inclinando-se para a frente. Como assim não era fácil? Caio passou a mão pelos cabelos grisalhos, hesitando. Isabela apareceu no meu restaurante há 3 anos. Não como cliente, mas como alguém que não tinha para onde ir. Sem documentos, sem dinheiro, só uma mochila velha e um olhar que... Deus, aquele olhar. Parecia que ela carregava o mundo inteiro nas costas. Sem documentos? Jin-Woo ficou surpreso. Como assim? Ela simplesmente apareceu do nada? Caio concordou, os olhos distantes. Eu a encontrei nos fundos do restaurante, perto das caçambas. Estava sentada no chão, abraçando os joelhos, como se quisesse desaparecer. Perguntei se estava tudo bem, e ela só balançou a cabeça. Não disse uma palavra por horas. Mas eu não podia deixá-la ali. Jin-Woo sentiu um aperto no peito. Imaginou Isabela, tão forte e confiante no spa, reduzida a alguém tão frágil. Você a ajudou? Eu a levei para dentro, dei comida, um lugar para dormir no quartinho dos fundos. No dia seguinte ela tentou ir embora, mas eu insisti para ficar. Algo nela me dizia que precisava de ajuda, e com o tempo ela começou a falar. Caio fez uma pausa, a voz embargada. Foi quando me contou sobre Daniel. Jin-Woo engoliu em seco. O que aconteceu com ele? Caio olhou para a foto, os dedos traçando o rosto de Isabela. Daniel era o caçula de uma família muito rica, bilionária na verdade. A Monterey Corporation. Já ouviu falar? Jin-Woo arregalou os olhos. A Monterey? A empresa de tecnologia? Aquela que domina o mercado de softwares na América Latina? Exatamente. Isabela era a herdeira, mas ela fugiu de tudo isso. Caio baixou o tom, como se temesse ser ouvido. Daniel, o irmão dela, se matou. Tinha só 19 anos. O ar pareceu ficar mais pesado. Jin-Woo sentiu o coração acelerar. Se matou? Por quê? Caio desviou o olhar, a culpa pesando em suas palavras. Isabela me contou que eles brigaram feio. Foi por causa de um contrato da empresa, algo sujo, que envolvia subornos. Daniel queria expor tudo, mas Isabela, na época, achava que podiam resolver internamente. Ela era a mais velha, a responsável. Disse coisas duras a ele, coisas que não deveria. Naquela noite, Daniel se trancou no quarto e nunca mais saiu. Jin-Woo ficou em silêncio, processando. Ele imaginou Isabela carregando essa dor,
o peso de palavras que não podiam ser desditas. Então ela fugiu por causa disso? Sim, ela se culpa até hoje. Disse que não conseguia olhar para o pai, para a empresa, para nada que lembrasse aquela vida. Então sumiu, mudou de nome, deixou tudo para trás. Quando a encontrei, ela estava tentando reconstruir a vida. Mas como se reconstrói algo assim? Jin-Woo olhou para o copo, o vinho intocado refletindo a luz. Ele pensou na proposta idiota que fez a Isabela, no R$ 1.000.000, e sentiu o estômago revirar. Eu não sabia. Caio o encarou, sério. Você não podia saber, mas agora sabe. Isabela não é só uma massoterapeuta. Ela é alguém que perdeu tudo e ainda tenta encontrar um motivo para continuar. Por que você está me contando isso? Perguntou Jin-Woo, a voz quase um sussurro. Porque você veio atrás dela. E pelo que Carlos me disse, você não é o tipo de homem que desiste fácil. Mas escute, Jin-Woo. Caio se inclinou, os olhos firmes. Se quer se aproximar dela, não é com dinheiro, não é com poder, é com verdade. E, acima de tudo, com respeito. Jin-Woo sentiu o peso daquelas palavras. Ele, que sempre resolveu tudo com cheques e contratos, estava diante de algo que não podia comprar. Eu estraguei tudo, não foi? Aquela proposta. Eu fui um idiota. Caio deu um meio sorriso, triste. Você foi humano, mas humanos erram. O que importa é o que você faz agora. Jin-Woo olhou para a foto na mesa, o rosto jovem de Isabela ao lado de Caio na inauguração. Ele viu a fragilidade que não notara antes, escondida atrás do sorriso educado. O que eu faço, Caio? Como conserto isso? Caio suspirou, recostando-se na cadeira. Comece pedindo desculpas, mas não espere que ela aceite de primeira. Isabela construiu muralhas altas, e se quer mesmo conhecê-la, vai ter que ser paciente. Jin-Woo concordou, mas uma dúvida ainda queimava. E se ela não quiser me perdoar? Então você respeita. Às vezes, o maior gesto de carinho é deixar alguém em paz. Caio se levantou, sinalizando que a conversa estava no fim. Mas algo me diz que ela viu algo em você. Senão, não teria falado com você em coreano naquele dia. Jin-Woo ficou surpreso. Ela te contou isso? Caio sorriu. Isabela não conta tudo, mas conta o suficiente. Boa sorte, Jin-Woo. Você vai precisar. Quando Caio saiu, Jin-Woo ficou sozinho na mesa, a foto de Isabela ainda em suas mãos. Ele sentiu um vazio que não explicava. Ele guardou a foto no bolso e saiu do restaurante. Jin-Woo saiu do Dom Caio com o coração pesado, a foto de Isabela guardada no bolso. As palavras de Caio ainda ecoavam. Paciência, respeito, verdade. Ele passou dias pensando em como se aproximar de Isabela, mas evitou o spa. Precisava fazer algo diferente. Algo que mostrasse que ele entendia o erro que cometeu. Uma semana depois, durante uma reunião no escritório, surgiu uma ideia. Sua empresa precisava de uma intérprete de alemão para uma negociação com investidores europeus. Jin-Woo pensou em Isabela na hora. Ele ligou para o spa, mas não pediu uma sessão. Quero falar com Isabela. É sobre trabalho, nada pessoal, disse a recepcionista, que pareceu surpresa, mas prometeu passar o recado. Horas depois, Isabela retornou a ligação, a voz fria, mas profissional. Sr. Park, o que é? Perguntou ela direta. Isabela, sei que errei com você. Fui um idiota e quero me desculpar, mas também tenho uma proposta de trabalho. Sério, sem segundas intenções. Houve um silêncio longo. Jin-Woo prendeu a respiração. Que tipo de proposta? Ela disse por fim. Uma reunião com investidores alemães. Preciso de uma intérprete fluente em alemão. Sei que você fala o idioma e acho que seria perfeita. É só um dia, pago bem e prometo respeitar seus limites. Isabela hesitou. Por que eu? Deve haver outros intérpretes em São Paulo. Porque confio em você, disse Jin-Woo. E quero uma chance de mostrar que não sou só aquele cara que fez uma proposta estúpida.
Ela suspirou. Vou pensar. Me dá até amanhã. No dia seguinte, Isabela aceitou, mas com regras claras. Nada de papo pessoal, só trabalho. Entendido? Entendido, respondeu Jin-Woo aliviado. A reunião aconteceu no 30º andar de um prédio envidraçado, numa sala de conferências com vista para São Paulo. Isabela chegou na hora, vestindo um tailleur cinza simples, mas elegante, os cabelos loiros presos num coque firme. Jin-Woo quase não a reconheceu. Ela parecia mais segura, quase imponente. Ele a apresentou aos investidores, 4 alemães de ternos impecáveis, que a cumprimentaram com curiosidade. Senhorita Isabela, domina o alemão? Perguntou Herr Müller, o líder do grupo, um homem de 60 anos com olhos astutos. Sim, Herr Müller. Estudei o idioma por anos e já fiz traduções profissionais, respondeu ela em alemão, a voz firme, mas acolhedora. A reunião começou tensa. Os investidores questionavam os números da empresa de Jin-Woo, criticando o plano de expansão para o mercado europeu. Jin-Woo tentava explicar, mas a barreira do idioma dificultava. Isabela, porém, foi além da tradução. Quando Herr Müller apontou falhas na projeção de lucros, ela interveio. Com licença, Herr Müller, disse ela em alemão perfeito. Posso esclarecer? A projeção parece cautelosa porque priorizamos tecnologia sustentável. Isso reduz lucros agora, mas garante crescimento estável em 5 anos. Posso mostrar os dados, se quiser. Os investidores ficaram surpresos. Jin-Woo também. Isabela apresentou números, respondeu a perguntas técnicas e até fez um comentário leve sobre o café brasileiro que arrancou sorrisos. No fim, Herr Müller se levantou, satisfeito. Senhor Park, sua intérprete é excepcional. Ela entende de negócios. O contrato está fechado. 20 milhões de dólares, como proposto. Jin-Woo ficou atordoado. O contrato era vital para a empresa. Ele olhou para Isabela, que organizava os papéis com calma, como se não tivesse acabado de salvar a reunião. Após a saída dos investidores, ele a chamou num canto. Isabela, você foi incrível. Onde aprendeu a negociar assim? Ela deu de ombros, evitando encará-lo. Já vi reuniões como essa antes. Só usei o que sei. Isabela, por favor. Jin-Woo deu um passo à frente, a voz suave. Você virou o jogo hoje. Não foi só o alemão. Você tem um talento único. Ela finalmente o olhou, os olhos castanhos cheios de cautela. Obrigada, mas fiz meu trabalho. Só isso. Quero te contratar, ele disse sem pensar, como consultora na minha empresa. Não no spa, você poderia fazer a diferença. Isabela ficou surpresa, mas balançou a cabeça. Não sei, Jin-Woo. Não estou pronta para isso. Pense, por favor. Não precisa responder agora. Só considere. Ela o encarou por alguns segundos, como se avaliasse suas intenções. Vou pensar, mas não prometo nada. Jin-Woo concordou, sentindo um alívio pequeno, mas real. É tudo que peço. Isabela pegou sua bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Obrigada por me chamar hoje. Eu confio em você, disse Jin-Woo, sincero. E espero que um dia você me perdoe e confie em mim também. Ela deu um sorriso tímido, o primeiro que ele viu. Vamos ver. E saiu. Jin-Woo ficou na sala vazia, o coração acelerado. Jin-Woo deixou a sala de conferências com o coração leve, o eco do sorriso tímido de Isabela ainda na mente. A reunião com os investidores alemães fora um sucesso, e a presença dela havia mudado tudo. Ele passou os dias seguintes revisando relatórios, mas sua cabeça vagava para ela. Queria ligar, perguntar se havia pensado na oferta de consultora, mas lembrou-se das palavras de Caio. Paciência. Então, esperou. 5 dias depois, ele tentou contato. Ligou para o spa, mas a recepcionista disse que Isabela não estava. Ela pediu uns dias de folga, explicou.
sem detalhes. Jin-Woo achou estranho, mas não insistiu. No dia seguinte tentou novamente. Nada. No terceiro dia foi ao spa pessoalmente. A recepcionista, de agora hesitante, entregou-lhe um envelope. Ela deixou isso para você. Jin-Woo abriu o envelope no carro, o coração acelerado. Era uma carta, escrita à mão, com letras cuidadosas. Quando você confiar no silêncio, eu volto. Isabela. Ele releu as palavras várias vezes, confuso. O que significava? Por que ela sumiu? Ele sentiu um vazio crescer no peito, uma mistura de preocupação e culpa. Teria pressionado demais. Naquela noite, em seu apartamento de cobertura, Jin-Woo segurava a carta, olhando a cidade iluminada lá fora. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Carlos, seu amigo. Jin-Woo, você está bem? Perguntou Carlos, a voz cheia de curiosidade. Não sei, admitiu Jin-Woo, a voz cansada. Isabela sumiu. Deixou uma carta estranha, algo sobre confiar no silêncio. Carlos ficou quieto por um momento. Cara, isso soa como alguém que precisa de espaço. O que você fez? Eu a chamei para uma reunião. Ela foi incrível. Salvou um contrato de 20 milhões. Ofereci um emprego como consultora, mas disse para pensar com calma. Agora ela some e deixa isso. Ele segurou a carta com força. Não sei o que pensar. Escuta, disse Carlos sério. Você já parou para considerar que ela pode estar lidando com coisas que você não entende? Talvez essa carta seja um pedido de tempo. Mas e se ela não voltar? A voz de Jin-Woo tremeu, algo raro. Eu sinto que estraguei tudo de novo. Você não estragou. Está tentando, isso é novo para você, disse Carlos com um toque de humor. Dê tempo a ela. Se ela disse para confiar no silêncio, talvez seja isso que você precisa fazer. Jin-Woo queria discordar, mas as palavras de Carlos faziam sentido. Ele guardou a carta e tentou se concentrar no trabalho, mas a ausência de Isabela pesava. 2 dias depois, enquanto revisava e-mails, alguém bateu à porta de seu escritório. Era um homem alto, de terno caro, com cabelos grisalhos e um olhar frio. Ele se apresentou como Ricardo. Sr. Park, podemos conversar? Perguntou Ricardo, a voz firme. Jin-Woo ficou curioso. Sobre o quê? Ricardo sentou-se sem ser convidado e colocou um dossiê na mesa. Sobre Isabela. Sei que está interessado nela. E acho que precisa saber quem ela realmente é. Jin-Woo pegou o dossiê hesitante. Quem é você? Como conhece Isabela? Sou o ex-noivo dela, disse Ricardo, o tom carregado de amargura. E sei coisas que você não sabe. Jin-Woo abriu o dossiê, o coração disparado. Havia recortes de jornais, relatórios financeiros e uma foto de Isabela mais jovem ao lado de um garoto que parecia ser Daniel. Um artigo mencionava a morte do irmão, sugerindo que Isabela teve culpa. Palavras como discussão e responsabilidade saltavam das páginas. Jin-Woo sentiu o estômago revirar. Isso é verdade? Perguntou, a voz baixa. Ricardo deu um sorriso frio. Ela te contou sobre Daniel? Aposto que não. Isabela fugiu da família depois que ele morreu. Acha que pode escapar do passado, mas ele sempre volta. Por que está me contando isso? Jin-Woo fechou o dossiê, a raiva crescendo. O que quer? Quero que você veja quem ela é, disse Ricardo. Você acha que ela é inocente, mas ela destruiu a própria família. Não se engane. Jin-Woo olhou para Ricardo, tentando ler suas intenções. Algo naquele homem parecia errado, como se ele quisesse ferir Isabela. Se você é ex-noivo, por que está tão amargo? O que ela fez com você? Ricardo riu, mas sem humor. Ela me deixou. Disse que não podia mais viver naquela vida. E agora está brincando com você, não está? Jin-Woo se levantou, a voz firme. Saia do meu escritório. Não sei o que quer, mas não vou jogar esse jogo. Ricardo se levantou, mas deixou o dossiê na mesa. Você vai querer ler isso, Park. Quando ela te abandonar,
Vai entender. Depois que Ricardo saiu, Jin-Woo ficou olhando o dossiê. Parte dele queria queimá-lo, mas outra parte, menor, sentia curiosidade. Ele pensou na carta de Isabela, nas palavras sobre o silêncio. E contra todos os instintos, decidiu confiar. Não abriu o dossiê. Em vez disso, pegou o celular e ligou para Carlos. Ricardo apareceu, disse ele sem preâmbulos. Trouxe um dossiê sobre Isabela. Disse que ela é responsável pela morte do irmão. Carlos suspirou. E você acredita nele? Não sei, admitiu Jin-Woo. Mas não vou atrás dela. Não agora. Ela pediu silêncio e vou respeitar. Boa, cara, disse Carlos aliviado. Você está aprendendo. Jin-Woo desligou e guardou o dossiê numa gaveta. Ele não sabia se Isabela voltaria, mas escolheu esperar. Jin-Woo passou dias segurando a decisão de não abrir o dossiê de Ricardo. A carta de Isabela, com sua frase enigmática sobre confiar no silêncio, estava guardada em sua mesa, um lembrete constante de sua escolha. Ele tentava se concentrar no trabalho, mas a ausência dela era uma sombra. A empresa estava prosperando após o contrato com os alemães, mas Jin-Woo sentia um vazio que o dinheiro não explicava. Então, numa manhã de segunda-feira, tudo mudou. O celular tocou às 7 horas, interrompendo seu café. Era Marina, sua assistente, a voz tensa. Sr. Park, precisamos de você no escritório agora. Houve um problema. Que tipo de problema? Perguntou Jin-Woo, já pegando o paletó. É grave. Os servidores foram invadidos. Perdemos acesso a tudo. Jin-Woo correu para o escritório. A equipe de tecnologia estava em pânico, telas piscando com erros. Marina o atualizou. Um ataque cibernético havia comprometido os dados da empresa, incluindo contratos e finanças. 2 investidores já haviam cancelado reuniões, temendo instabilidade. Jin-Woo sentiu o chão sumir. Horas depois, enquanto tentava entender a extensão do dano, Caio apareceu na porta do escritório, o rosto sério. Caio, o que está fazendo aqui? Perguntou Jin-Woo surpreso. Precisamos conversar, disse Caio, fechando a porta. Ele parecia agitado, algo raro. É sobre Isabela. E Jin-Woo ficou alerta. O que aconteceu? Ela está bem? Caio sentou-se, os olhos cheios de preocupação. Ela está em perigo. O pai dela, Eduardo Montori, descobriu onde ela está. Ele quer levá-la de volta para comandar a Montori Corporation. Jin-Woo ficou confuso. O pai dela? Por que agora? Eduardo nunca aceitou que ela fugisse, explicou Caio. Depois que Daniel morreu, ele ficou obcecado por manter o controle da família. Isabela era a herdeira, a única que restou. Ele contratou pessoas para encontrá-la. E agora que sabe que ela está em São Paulo, não vai parar. Jin-Woo sentiu um aperto no peito. O que isso tem a ver com o ataque à minha empresa? Caio hesitou, a voz baixa. A Montori Corporation está por trás disso. Eles têm tecnologia para ataques como esse. É uma mensagem, Jin-Woo. Querem te enfraquecer para pressionar Isabela. Jin-Woo ficou atordoado. Como sabe disso? Um amigo meu na área de tecnologia rastreou o ataque. A assinatura digital aponta para uma subsidiária da Montori. E ontem, Caio puxou um envelope do bolso. Recebi isso. Uma proposta de resgate dos dados. Adivinhe de quem? Jin-Woo pegou o envelope. A proposta oferecia restaurar os servidores em troca de uma parceria com a Montori Corporation. Era um golpe baixo, uma armadilha corporativa disfarçada de ajuda. Ele amassou o papel, a raiva crescendo. Eles acham que podem me manipular assim? Não é só você, disse Caio, a voz firme. É ela. Eles sabem que você está ligado a Isabela. Querem usá-lo para chegar até ela. Jin-Woo ficou em silêncio, processando. Ele pensou na carta de Isabela, no pedido de silêncio. Mas agora, o silêncio parecia perigoso. O que faço, Caio? Não posso deixar isso acontecer. Caio se inclinou, os olhos intensos.
Você precisa avisá-la. Ela confia em mim, mas está se escondendo. Não sei onde. Se o pai dela a encontrar primeiro, vai ser pior. Como a encontro? Perguntou Jin-Woo, desesperado. Ela sumiu. Não tenho nada além da carta. Caio suspirou, a voz mais suave. Você confia nela, não é? Então confie no que ela disse. O silêncio não significa ausência. Talvez ela esteja esperando você dar o próximo passo. Jin-Woo olhou para a mesa, o dossiê de Ricardo ainda na gaveta. Ele sentiu um peso, uma mistura de medo e determinação. E se ela não quiser me ver? Então você tenta mesmo assim, disse Caio. Quando encontrei Isabela atrás do meu restaurante, ela não queria ajuda, mas insisti. Às vezes, as pessoas precisam de alguém que não desista delas. Jin-Woo concordou, o coração disparado. Vou encontrá-la e vou proteger a empresa. Eles não vão vencer. Caio deu um sorriso cansado. Você está mudando, Jin-Woo. Isabela tem esse efeito nas pessoas. Após Caio sair, Jin-Woo chamou Marina. Quero nossa equipe de tecnologia trabalhando dia e noite para recuperar os servidores e descubra tudo sobre a Monterey Corporation. Quero saber cada detalhe. Marina ficou surpresa. Senhor Park, isso é uma guerra. Está pronto para isso? Não é uma guerra, disse Jin-Woo, a voz firme. É uma defesa, por mim, pela empresa e por ela. Ele pegou o celular e digitou uma mensagem para o número que Isabela usava no spa, sem saber se ela leria. Isabela, sei que pediu silêncio, mas está em perigo. Me deixa ajudar. Por favor. Ele enviou, o coração apertado. Não sabia se ela responderia, mas pela primeira vez não era sobre vencer, era sobre protegê-la. Jin-Woo passou dias sem resposta de Isabela, a mensagem que enviou perdida no vazio. O ataque cibernético à sua empresa piorava, com mais investidores recuando e a imprensa especulando sobre falência. A proposta da Monterey Corporation, disfarçada de resgate, era uma ameaça clara. Ou ele cedia ou perdia tudo. Mas Jin-Woo não pensava em negócios, pensava nela. Caio o alertara sobre o pai de Isabela, Eduardo Monterey, e a ideia de que ela estava em perigo o consumia. Ele precisava encontrá-la, mas respeitava seu pedido de silêncio. Até que tudo mudou. Era uma tarde chuvosa quando Marina entrou no escritório, os olhos arregalados. Senhor Park, você precisa ver isso, agora. Ela entregou um tablet com uma transmissão ao vivo de uma conferência de imprensa. Jin-Woo ficou surpreso ao ver Isabela na tela, mas não era a Isabela do spa. Ela usava um vestido preto elegante, os cabelos loiros soltos, uma postura que exalava autoridade. Ao lado dela, jornalistas aguardavam suas palavras. Isabela Monterey, anunciou ela ao microfone, a voz firme. Esse é meu nome. Durante anos vivi escondida, mas hoje estou aqui para assumir quem sou. Jin-Woo ficou paralisado. Isabela Monterey, a herdeira. Ele correu para o local da conferência, um hotel no centro de São Paulo. A sala estava lotada, com executivos, jornalistas e até Eduardo Monterey, o pai de Isabela, sentado na primeira fila, o rosto tenso. Jin-Woo ficou no fundo, o coração disparado, enquanto Isabela continuava. Meu pai, ela disse, olhando diretamente para Eduardo, tentou me forçar a voltar para a Monterey Corporation. Ele atacou a empresa de Jin-Woo Park para me alcançar. Mas não vou ser manipulada. A multidão murmurou surpresa. Hoje faço uma contraoferta. Estou comprando a empresa de Jin-Woo por 20% acima do valor de mercado. Não para destruí-la, mas para protegê-la. Jin-Woo sentiu o ar faltar. Ela estava salvando sua empresa? Ele se aproximou do palco, ignorando os olhares curiosos. Isabela ouviu, mas continuou. Não estou declarando guerra, disse ela, a voz carregada de emoção. Estou declarando independência do meu passado, do meu pai, de tudo que me prendeu. Eduardo se levantou, a voz cortante. Isabela, pare com isso.
Você não entende o que está fazendo. Entendo, pai, respondeu ela, os olhos brilhando. Pela primeira vez, sei exatamente o que quero. Ela fez uma pausa, então olhou para Jin-Woo. E quero propor algo mais. A sala ficou em silêncio. Jin-Woo Park casa comigo? A multidão explodiu em sussurros. Jin-Woo ficou atordoado, o coração batendo tão alto que mal ouvia. Ele subiu ao palco, ignorando os flashes das câmeras. Isabela, você está falando sério? Perguntou a voz rouca. Ela sorriu, um sorriso vulnerável, mas firme. Nunca estive tão séria. Você confiou no meu silêncio. Agora confio em você. Jin-Woo a encarou, vendo a mulher que o desafiara desde o primeiro dia. Sim, disse ele sem hesitar. Eu caso com você. A multidão aplaudiu, mas para Jin-Woo só existia Isabela. Após a conferência, eles se encontraram numa sala reservada. Isabela parecia exausta, mas aliviada. Por que não me contou que voltaria? Perguntou Jin-Woo, segurando as mãos dela. Eu precisava resolver isso sozinha, disse ela, a voz suave. Quando soube do ataque à sua empresa, entendi que meu pai não pararia. Tive que enfrentá-lo e você me deu forças para isso. Eu? Jin-Woo ficou surpreso. Isabela, eu só respeitei seu pedido, não fiz nada. Você fez tudo, disse ela, os olhos marejados. Você não abriu aquele dossiê, não correu atrás de mim, confiou em mim. Isso me mostrou que eu podia confiar em alguém novamente. Jin-Woo sentiu um aperto no peito. Eu não sabia o que estava fazendo. Só não queria te perder. Isabela riu, um som leve que aqueceu a sala. Você não me perdeu. Estou aqui. E agora somos um time. Ele a puxou para um abraço, sentindo o calor dela contra seu peito. Como você conseguiu o dinheiro para comprar minha empresa? Usei minha herança, explicou ela. Guardei tudo esses anos. Era minha última carta e joguei por você. Jin-Woo afastou-se, olhando nos olhos dela. Você não precisava fazer isso. Queria, disse ela sincera. Queria mostrar que acredito em você e em nós. 6 meses após a conferência que abalou São Paulo, Jin-Woo e Isabela caminhavam de mãos dadas numa praia reservada em Florianópolis. A proposta de casamento de Isabela, feita diante de uma multidão atônita, havia sido o começo de uma nova jornada. Eles se casaram naquela tarde, numa cerimônia simples, com poucos convidados. Caio, o padrinho, sorria ao lado deles, orgulhoso. A vida, que antes parecia uma batalha, agora parecia um recomeço. Jin-Woo ajustou a gravata branca olhando para Isabela em seu vestido leve, os cabelos soltos dançando com a brisa. Você está linda, disse ele, a voz cheia de emoção. Isabela sorriu, apertando a mão dele. Você não está nada mal, Sr. Park. Eles riram e Jin-Woo a puxou para mais perto. Sabe, ainda não acredito que estamos aqui, casados, depois de tudo. Ela olhou para o mar, os olhos brilhando. Eu também não. Há 1 ano, eu só queria desaparecer. Agora, sinto que finalmente encontrei meu lugar. A cerimônia havia sido íntima, com Caio e alguns amigos próximos. A ausência de Eduardo Montori pesava, mas Isabela parecia em paz. Após a conferência, ela usara sua herança para salvar a empresa de Jin-Woo e fundar a Fundação Parker Montori, focada em ética empresarial e apoio a jovens em situação de rua. O projeto era um tributo a Daniel, seu irmão, e a todos que, como ela, precisavam de uma segunda chance. Enquanto os convidados brindavam, Caio se aproximou, segurando uma taça de champanhe. Vocês dois estão me deixando emocionado, disse, com um sorriso travesso. Nunca pensei que veria Jin-Woo Park tão apaixonado. Jin-Woo riu. Nem eu, Caio, mas ela mudou tudo. Isabela ficou surpresa olhando para ele. Você mudou também, sabia? Quando te conheci, achei que era só mais um rico arrogante, mas você me provou o contrário. Como?
Perguntou Jin-Woo curioso. Ela respirou fundo, a voz suave. Você não abriu aquele dossiê. Respeitou meu silêncio, mesmo sem entender. Isso me mostrou que você via além da minha história, além dos meus erros. Jin-Woo segurou o rosto dela, os olhos marejados. Eu só queria te entender, Isabela. Desde aquele primeiro dia no spa, senti algo diferente. Você me fez querer ser melhor. Caio tossiu, rindo. Ok, vou deixar vocês dois com esse romantismo. Mas sério, estou orgulhoso. A fundação é incrível, Isabela. Daniel ficaria feliz. Isabela sorriu, os olhos úmidos. Espero que sim, Caio. Tudo que faço agora é para honrar ele. Caio se afastou, deixando-os sozinhos. Eles caminharam até a beira da água, os pés descalços na areia. Isabela parou, olhando para o horizonte. Sabe, Jin-Woo, às vezes penso em Daniel e sinto ele aqui. Não como culpa, mas como força. Ele me ensinou a lutar pelo que é certo. Jin-Woo apertou a mão dela. Você é a pessoa mais forte que conheço. E eu sou o cara mais sortudo por estar ao seu lado. Ela riu, mas havia lágrimas nos olhos. Não sei se sou tão forte, mas com você sinto que posso ser. Enquanto conversavam, um funcionário do hotel se aproximou, trazendo uma caixa pequena. Senhorita Montori, isso chegou para você. Isabela ficou surpresa, pegando a caixa. Dentro havia uma muda de cerejeira e um bilhete. Ela abriu o papel, a mão tremendo. Para sombra e flores, um pai que está aprendendo. Eduardo. Jin-Woo olhou para ela preocupado. Seu pai? Como você se sente com isso? Isabela segurou o bilhete, a voz embargada. Não sei. Ele nunca pediu desculpas por Daniel pelo que fez comigo. Mas isso parece um começo. Talvez ele esteja tentando como eu. Você quer falar com ele? Perguntou Jin-Woo, a voz gentil. Um dia, disse ela, olhando a muda. Não agora. Hoje é sobre nós, sobre o que construímos. Mas talvez com o tempo eu possa perdoar. Jin-Woo a abraçou, sentindo o calor dela contra o peito. Você decide quando, Isabela, e estarei aqui, não importa o que escolher. Ela se afastou, sorrindo entre lágrimas. Promete que vai aguentar minhas teimosias? Prometo, disse ele rindo. E você promete aguentar as minhas? Feito, respondeu ela, selando o acordo com um beijo. A noite caiu e a festa continuou com risadas e música. Jin-Woo e Isabela dançaram sob as estrelas, sabendo que o futuro não seria perfeito, mas seria deles. A muda de cerejeira plantada ali mesmo era um símbolo de raízes novas, para o amor, para a família, para a esperança. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!